Olá, vocês que estão conectados aqui conosco no Sobrevida Podcast. O nosso muito obrigado, porque você já sabe que todas as quartas-feiras, a partir das 16 horas, nós estamos juntos para levar até você informação de primeira mão, informações de muita qualidade, né? Então, muito obrigado por estar conectado aí com a gente. E se você puder nos fazer um favor, vou ficar muito grato. Fazer isso pra gente, ó, compartilhe esse link aí com seus amigos, pessoal aí do seu trabalho, pessoal da sua sala de aula, né? Vai aí, compartilha com eles, fala, vamos lá, conecta aqui com a gente. Tenho certeza que você vai gostar de ouvir esse podcast. Muito obrigado por isso, por estar com a gente. Se você que está com a gente ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva aí, dá uma força aí para o nosso trabalho. Deixa o seu like também. Não precisa nem deixar agora. Se você quiser deixar ao final, pode deixar também. Porque aí depois você já ouviu a informação, você só vai comprovar que é realmente algo extraordinário. E aí você deixa o like para que o YouTube possa nos recomendar para outras pessoas também assistirem essa live. Nós estamos no mês de agosto. O Sobrevida Podcast entrevistou até aqui, deu prioridade à entrevista com psicólogos no mês de agosto. Entretanto, sabemos que é o mês do aleitamento. O Brasil dá ênfase, a cada mês ele dá ênfase em uma coisa, e o mês de agosto é o mês do aleitamento materno, para que as criancinhas não sofram, né? Para que evite muitas doenças. Que beleza, esse tema é muito importante. E eu estou aqui com meu amigão Wellington Moura. Como é que você está, Wellington? Então, mais uma vez, um prazer estar do seu lado. Beleza. E estou feliz e uma honra hoje ter aqui conosco uma pessoa que é especialista no assunto, né? O nome dele é Elaine Monticelli. Não esqueci, houve duas vezes. Duas vezes. Treinou aqui nos bastidores que vocês nem Nossa, sabem. e o medo dessa gafe. E é um prazer ter ela aqui, ela disponibilizou o tempo dela e hoje vamos discorrer sobre esse assunto que é muito importante. Então gostaria, Elaine, que você se apresentasse aí para os nossos conectados e falasse um pouquinho de você, da sua trajetória, né? E vamos discorrer sobre esse tema aí. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É muito importante ter pessoas que se interessam por esse assunto e que têm essa responsabilidade de transmitir, né, toda essa consciência para a população. Bom, eu sou Elaine Monticelli, sou enfermeira obstetra, atuo como consultora de amamentação e estou sempre levantando essa bandeira para falar sempre da importância do aleitamento materno e os benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu atuo na área do materno-infantil há pelo menos 15 anos, fiquei bastante tempo em sala de parto, né, hospitais do SUS, hospitais privados, mas hoje eu trabalho de forma autônoma e faço atendimento domiciliar para todas as mãezinhas que solicitam aí apoio no aleitamento. Bacana. Ah, legal, diferente, né? Sensacional. Diferente. Eu não tinha pensado ainda nessa possibilidade, mas é verdade, uma coisa que precisa bastante orientação mesmo, né, Wellington? Porque essa questão de amamentar. E para as mães se deslocarem nesse momento, acredito que seja muito difícil e tendo esse tipo de trabalho, esse tipo de assessoria é sensacional. Tem alguma pergunta já para iniciar aí? Braba? Tenho, olha, eu já vim com algumas aqui, Elaine, prontinhas para a gente discutir. Elaine, isso ainda é um tabu? As pessoas ainda conhecem? As pessoas ainda têm muita falta de conhecimento sobre a importância e sobre o aleitamento? Ou isso já é um caso bem resolvido no nosso país? Não, quem dera fosse resolvido, né? É um tema cercado de cultura. E, infelizmente, tem muita tradição familiar que acabam trazendo mitos e aí costumes que favorecem muito o desmame de maneira precoce, né? Então, a gente vê as mães que fizeram algumas ações, alguns manejos lá dos seus filhos e agora elas são avós e querem repetir esse processo. Então, é muito comum, você foi criado com leite de vaca... eu te dei fubá e tá tudo certo. Opa, aí falou. Esse menino tá chorando de fome, dá uma chupeta pra ele, tá fazendo seu bico de chupeta. Hoje nós vamos mexer esse negócio de chupeta também. Então é um tema bem cercado de cultura e aí fica muito difícil. E essa questão que você trouxe também deste trabalho fazer domiciliar é justamente por isso. Eu tive 2 puerpérios bem complicados e a falta de rede de apoio dentro de casa é muito restrita, porque a gente tem uma licença paternidade de 5 dias
E aí nem toda família tem ali uma avó, uma tia, ou tem condição financeira de pagar um profissional para estar ali fazendo um home care, enfim. E é muito difícil, porque a gente tem a privação do sono, né? As famílias brasileiras, muitos são 2, 3 filhos, então fica muito complicado. E aí, trabalhando tanto tempo dentro do parto, dentro ali do alojamento conjunto, eu comecei a perceber o quão vulnerável ficava essa paciente depois da alta, né? Como é que ficou esse aleitamento? Ela saiu daqui com dificuldade, já saiu com uma lesão, com uma dor, o bebê não estava mamando bem. Então, foi essa preocupação que me despertou, de fato, fazer esse tipo de atendimento. Ir até elas. Eu queria ver com você, Elaine, eu sei que é especialista nesse assunto, a respeito de alguns comentários, e a gente vê também isso, passa de um para outro. Todas as mães conseguem amamentar ou tem uma parcela, um percentual de mães que não amamentam? Toda mulher é capaz de amamentar. Se eu adotar um bebê, eu posso amamentar. Certo. Se eu casar com outra mulher e ela gestar, eu também posso amamentar. Claro que existe um critério, né? Existe todo um cuidado, saúde, e existe todo um tratamento para quem não gestou conseguir amamentar. Mas quando eu estou falando daquela mulher que gestou, ela tem ali todos os hormônios que favorecem o aleitamento e a gente vai precisar de estímulo. Então, cai muito na cultura familiar de que minha mãe teve pouco leite, o meu leite é fraco. Isso. E aí acaba desistindo do processo, mas toda mulher é capaz de amamentar. Nós vamos comentar ainda sobre esse Minha negócio. mãe falou que quando eu era pequeno, eu mamei todo o leite dela, não sei porquê. Falava que... E aí ela... Tamanho que ficou. Daí ela ficou sem leite, né? Não sei porquê. E cai mesmo nessa cultura aí da pessoa falar que não tem mais leite, e daqui a pouco já começa a entrar precocemente com outros tipos de produtos industrializados, que é o leite de vaca, que tem muito mais produto químico do que leite, né? E foi importante você trazer isso, porque o pessoal continua, desmama ali, às vezes até mesmo por falta de informação, e vai dando leite de vaca, e eu acho que não é legal, né? Sim, com certeza. Não existe substituto para o leite humano, né? As propriedades nutricionais que tem ali, ninguém nunca vai conseguir reproduzir. Mesmo porque o leite humano é muito individual, então o meu leite serve para amamentar o meu bebê. E não dá para amamentar outro para fazer o aporte nutricional para aquela outra criança. Então, impossível, né, a gente reproduzir. É lógico que existem algumas situações que acabam precisando fornecer, né, um alimento artificial para essa criança, mas a gente precisa pensar que não está longe de ser a mesma coisa. Com certeza vai ter que fazer suplementação de vitaminas ou algum outro nutriente. Com certeza. Aí. Existe assim, na literatura um percentual das mães que amamentam ali durante aquele tempo certinho? Como isso é um percentual próximo de 100%? É um percentual... Como é que... Não, a gente inclusive está no mês de conscientização e a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que a gente focaliza mesmo na primeira semana de agosto. Esse ano de 2024 vem com essa proposta de até 2030 a gente chegar a 70%, até 2030, chegar a 70% de aleitamento materno exclusivo 6 meses de vida. Hoje a gente está em torno de 40% e 45% e a gente já melhorou muito. Nossa. Mas olha que coisa, 40% apenas o exclusivo, né? O exclusivo. Porque até 6 meses a criança, então, não precisa de nem água. Nada, absolutamente nada. Nada. Completinho. Completinho, quentinho, na temperatura ideal. E para os bancos de leite também funciona a mesma situação, né? Por exemplo, assim, se uma mãe, ela está... Não sei se isso também é verdade, você pode até fazer isso como parte da pergunta. Ela está com excesso de produção de leite, então ela pode ir ao banco fazer doação. Tem essa questão do excesso e se ela pode realmente fazer isso? Excelente pergunta, né? Sim, com certeza, é bem importante que a gente estimule a doação,
Porque as mães que têm essa possibilidade, né, que tem ali uma desregulação do processo, né, da produção de leite, e acaba sendo excessivo, acaba sendo confortável para ela fazer essa retirada, porque vai ficar com a mama mais macia, menos dolorosa. E sim, os bancos de leites tem aí disponível vários aqui no estado de São Paulo, próximo da gente tem um hospital numa cidade perto, e o hospital vai até a residência retirar esse leite, faz toda a orientação, a mãe faz a coleta de exames, faz uma triagem para saber da saúde dela, ela é acompanhada por uma enfermeira especialista em aleitamento materno, e eles vão retirar na casa dela, então ela não tem trabalho nenhum a não ser fazer a ordenha, que acaba, né, dando o próprio conforto. E é muito importante, porque um frasquinho ali com 100 ml, a gente consegue dar almoço para uma UTI neonatal toda, né? Ah, legal. Ela tá aqui com as representações de mamas, né? Podemos ver aqui? Claro! Eu queria, eu acho... Deixa eu colocar aqui, será que fica legal? Eu queria... Você ficou bem, você ficou Aqui, bem. Você ficou Lembre-se, bem. eu tô aqui colaborando para propagar informações, eu tô vestindo a camisa, no caso, tô vestindo os seios. Tá, Eu sou a favor, a gente tem que propagar assim, Exatamente. às vezes um tom humorístico para chamar atenção. Tá né? certo. Eu quero perguntar a Você ela... quer apertar? Não, eu quero tá. perguntar a Elaine sobre essa questão da ordenha. É fácil? É um procedimento fácil de fazer? Ou é mais complicado? Isso precisa de um treinamento? Existem dispositivos Também. auxiliares que facilitam, olha que né? Bom. Sim, a gente tem ordenha manual e tem também as bombas extratoras de leite, que existe manual, né, que é como um gatilho que a gente, Sim. né, aperta. Uma sucção, né? Faz uma sucção, faz uma pressão. E tem as elétricas. E aí são vários modelos, cada mãe vai ali Se adaptar. com o que fica mais confortável e também qual a necessidade. É uma mãe que vai retornar ao trabalho com 4 meses, que é o período de licença maternidade no nosso país. E a conta não fecha, né? A gente orienta que amamenta 6 meses de forma exclusiva, né? Então, se ela vai precisar fazer a coleta desse leite antes, para fazer um armazenamento ali, para retornar ao trabalho e deixar um estoque para esse bebê continuar sendo alimentado, de repente, para ela faça mais sentido uma bomba mais potente. Agora, se é uma mãe que vai ficar em casa ou que não tem um trabalho, né, não trabalha fora, que tem a possibilidade de ficar em casa os 6 meses ou até mais, então, para ela, às vezes, uma ordenha manual é o suficiente, porque a gente precisa entender qual o motivo dessa ordenha. Então, só vai extrair o leite se houver necessidade. Sim. Porque é uma fábrica, né? Então, quanto mais eu estimulo, mais vai produzir. Produção. E a natureza não gosta de desperdício. Com certeza. Então, a gente precisa produzir exatamente o que o bebê vai tomar. Ok. Antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando, o tema é muito bom, eu vou assistir. Ela falou assim, então eu tenho até uma preocupação muito grande, porque a minha filha, ela quer ficar grávida, mas ela está preocupada com essa questão, porque ela tem um probleminha na mama, que é o mamilo invertido. Nessa situação, tem algum fator complicador para a redução da amamentação? Aqui, você pode mostrar também para nossos o que é um mamilo invertido, para elas entenderem. Sim. Eu usei uma expressão, talvez as pessoas vendo fica melhor para entender. Sim, né? Aqui a gente tem um mamilo, né? É um mamilo protruso, então a gente tem a presença, né, do bico do seio. Quando ele é invertido, ele é para dentro. Então, depois da sucção, às vezes vem uma pontinha, às vezes nem vem. Então, fica bem plano aqui, né? E ele lá dentro. De fato, se a gente pensar na parte técnica, né, mecânica, é muito mais fácil eu conseguir abocanhar se eu tenho algo mais, né, proeminente do que não. Mas o que eu preciso entender é que não é aqui que está o leite, né? O leite está aqui. Então, pode ser um mamilo gigante. Se o bebê pegar só o mamilo, ele não vai conseguir extrair o leite. Sim. Porque ele precisa fazer este movimento, né? Ele precisa fazer este movimento aqui na mama para conseguir tirar todo o leite. Bacana. Então, é uma questão de manejo. E aí, é bem importante a gente falar, porque cai também no mito de que mamilo invertido não consegue amamentar e que precisa fazer um preparo na gestação. E isso não existe. Então, muito se fala de fazer uma sucção, o esposo fazer uma sucção, fazer estímulo puxando com uma seringa. E o que vai acontecer é que a mulher vai se machucar
E pelo processo da sucção e os hormônios que ela já tem, já está ali na lactogênese 1, o que pode acontecer? Produção de leite antes do tempo. Sim. Então, isso não existe. Mas, assim, a consultoria de amamentação cabe muito nesse cenário, porque a gente já consegue orientar essa gestante ainda no pré-natal das possibilidades e o que ela deve fazer quando o bebê nascer. Para a gente evitar bicos artificiais, né? O protetor de seio, que é um bico de silicone que a gente coloca aqui e que acaba depois prejudicando o aleitamento. Ah, muito legal. Você viu que... Então está aí, para quem estava com dúvida, né, a respeito da questão do mamilo invertido, olha, não tem problema nenhum. Você vai conseguir amamentar tranquilo. A sua consultoria, então, você já inicia na gestação. Seria o ideal. Se minha esposa engravida, que não aconteça. Então seria legal já pensar já no acompanhamento, em toda essa assessoria já na gestação, para quando chegar no momento certo, já tá tudo. Tá com medo do troco, hein? Sim, com certeza, porque ainda tem muitas mãezinhas que me procuram já no pós-parto. Então, 7, 10 dias pós-parto, e aí já está numa situação crítica, extremamente cansada, sentindo dores há muitos dias. E a gente pensar no pós-parto não é só amamentação, né? A gente tem a privação do sono, o cansaço excessivo, a mudança de rotina, às vezes outros filhos pequenos, uma cirurgia, né, cesárea ou uma episiotomia que seja. Então, é muito mais difícil para ela tolerar essa dor e acaba fazendo com que a dor é a principal causa deste desmame. Quando ela tem tudo favorável, né, ela tem uma produção de leite adequada, tem um bebê ali que está apto a mamar, que tem uma sucção adequada, ela acaba desistindo por conta dessa dor, porque é uma dor insuportável. Sim. Quem já passou por isso, né? Sim. A gente não pode duvidar. E aí a gente tem esse cenário de conseguir fazer essa orientação ainda no pré-natal, para que ela já se ajuste ali, pega posicionamento, os manejos e saber o que de fato vai ser benéfico e o que não, para poder reproduzir ali já na primeira mamada desse bebê. Exato. Tem alguns problemas, ela estava falando, e eu estava relembrando que em casa a gente teve um problema sério. Eu tenho 2 filhas. Sim. E eu lembro que nenhuma dessas situações, não sei se foi com a Yasmin ou com a Rafaela, teve o mamilo rachou de ambas as mamas. E, nossa, isso foi um trabalho. Não, mas se esse daí você rachou, é assim mesmo, o termo é esse mesmo. Termo é rachado? Eu acho que é fissuras. Fissuras. Ufa. Gente, não leva em consideração, não. Não, mas é porque se fala assim, né? Dependendo do que eu estou falando aqui, se eu usar o termo todo técnico, algumas pessoas não vão Mas rachado, eu já pensei já no meu pé rachado, já nada a ver. Mas se fala muito isso. Fissura, né? Fissura, tá fissurado o mamilo. Então ela teve a fissura de ambos os mamilos. E isso foi um problema sério. Como é que as pessoas, as mães, podem se comportar diante de uma situação dessa? O que elas podem fazer? Então, hoje a gente tem um recurso terapêutico muito bacana que é a laser terapia. Então, a gente tem a aplicação de laser de baixa frequência e que era usado muito pela parte da fisioterapia, Sim. né? Para lesões. Usado muito para lesões, ortopedia. E aí a enfermagem e as consultoras de amamentação começou a olhar muito para esse recurso e via que a cicatrização, ela vai muito além, e a analgesia também. Então, hoje a gente tem esse recurso, a gente faz uma especialização, né, no laser para conseguir fazer a utilização dele. E com a aplicação do laser a gente tem bons resultados. Desde que a gente ajuste bem esse manejo, porque precisa entender o que está causando essas fissuras, né, essas lesões. Então, se a gente faz um manejo e tem um recurso desse junto, às vezes no dia seguinte ela já está, nossa, ainda tem um machucadinho, mas eu já não sinto mais dor. Então, a gente já começa ali a ter um resultado bem positivo em poucas horas. Tem fatores de risco, né, relacionado a essa fissura de mamilo, né? Tem uma predisposição ou
Ou pode acontecer assim, idiopaticamente? Pode acontecer. Questões mecânicas. Aham. Então, o bebê não está fazendo a pega direito, ela não está posicionando o bebê muito bem, ou ele tem uma disfunção oral, que é a língua presa, que acaba não favorecendo ali também. Então, são essas questões. Porque a natureza já cuida disso, né? A gente tem aumento da progesterona, por isso que a areola, os mamilos ficam mais escurecidos no período da gestação, justamente para a gente manter ali uma resistência maior desse tecido. A própria fisiologia prepara o corpo, prepara, né? inclusive nos órgãos genitais também, né? A genitália toda fica escurecida porque nós somos projetados para nascer de parto normal, né? Sim. Pela natureza. E o tecido fica mais firme. Fica mais firme para aguentar mesmo esse atrito forte, né? Sim. Então sim, é bem interessante. Quer perguntar mais algumas coisas? Eu quero Sim, partir um pouquinho sobre alguns mitos que eu tenho. Assim, o que leva as pessoas a procurar? Porque você falou que elas procuram muitas vezes muito tardio. É a falta de informação quando elas chegam, então, para essa situação, talvez encontre alguém que fale, tem uma pessoa que faz isso. É a falta de informação que faz procurar tardiamente ou é pagar para ver? Eu acredito que a falta de informação é aí o grande pico. Porque muitas pessoas na cidade que eu moro e às vezes me conhecem e falam, nossa, eu não sabia que existia esse trabalho. E hoje nós já somos em muitas consultoras de amamentação, né? É um nicho que vem crescendo, né? A gente está vendo outras oportunidades. E não são só as enfermeiras. São as fisioterapeutas, as farmacêuticas, as nutricionistas, enfim, as pediatras. Então, a gente tem uma gama de profissionais que estão se especializando no aleitamento materno porque acreditam, de fato, nos benefícios. Ótimo. E quando a gente faz um atendimento e ela vê resultado e vê que de fato foi benéfico, aí acaba sendo boca a boca, Isso. que é o nosso maior catálogo ali de vendas, com certeza. Nossa, mas isso vai crescer. Isso vai. Então, as informações elas vão chegando. Olha, hoje nós já estamos aqui em um veículo de comunicação que muitos vão saber. A partir de agora, dessa consultoria. Eu mesmo não sabia. Pois é. Você sabia? Eu já tinha ouvido falar muito, assim, raramente, mas eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia nenhuma consultora. Mas eu conhecia que havia esse serviço, sim. Até porque eu trabalhei muitos anos em UTI pediátrica, né? UTI neonatal, aí a gente acaba sabendo sobre... Tendo um contato, né? Mas alguns mitos que a gente pode pensar nele aqui. O leite é fraco, meu leite é fraco. Isso é mito, isso é verdade. Isso está escondido atrás de quê? Pois é, esse é o principal. Eu acredito muito que está escondido pela necessidade de sucção do bebê. Porque o neném nasce, é um reflexo de busca, né? Ele vai se adaptar. Então, ele nasce com esse inato de saber sugar. Então, se o pai levanta o bebê mama o ombro. Ele vai sugar o ombro. A mãozinha. Uhum. Então, qualquer coisa que esteja perto, ele vai sugar. É um reflexo. Ele vai se adaptar ao longo de pelo menos 60 dias. E aí, esse fato dessa necessidade de sucção acaba fazendo com que a mãe pense que o leite é fraco. Porque, nossa, esse neném mama. Sim. Não tá sustentando, ou então tá saindo leite demais e ele vai passar mal. Mas o que acontece é que ele também é muito inteligente. Então, ele entende que se ele faz uma sucção efetiva, o leite vem. Mas se ele tá se sentindo saciado, ele vai ficar só enganando. Como vocês brincando, né? Entende? Então ele fica só enganando e se a mãe ameaça tirar, ele vai dar uma sucadinha de novo. Mas isso para ele é extremamente importante, ter o contato com a mãe, ficar próximo, né? Estimular esse vínculo, é o cheiro da mãe. Quando a gente fala em cesárea eletiva, principalmente, porque você não paga o aluguel e é despejado. Ele não sabe que ele nasceu, ele não passou por aquele processo fisiológico para ele entender que ele tem que fazer todas aquelas manobras para nascer. E até mesmo o corpo da mulher, né? Os hormônios ainda não tiveram todo o sinal ali de que, agora não é mais para isso a ocitocina, agora é para isso. Então, a gente tem ali um corte
no processo fisiológico do corpo que a gente precisa de estímulo. E o bebê, ele vai saber disso. Então, ele vai cada vez mais sugar para a gente ter a produção de leite ali efetiva. Eu vou fazer logo 2 perguntas para eu não esquecer. Logo, você tá bom de pergunta. Então, tá bom, mas eu quero conhecer sobre a coisa, hein? Isso. Já passa. Não, eu tenho... Você tá com vontade de ser pai de novo? Não é isso, não. É porque do outro lado de lá, né? Tem muita gente que precisa saber. Você tá interessado demais. E se eu não fizer a pergunta aqui, né? Eu represento os nossos conectados. Pensei que você tá né? querendo ser pai de novo. Então, os nossos conectados querem saber. Eu representando ele aqui, eu tenho que perguntar. Você saiu bem dessa. Sempre você... Tá bom? Então, seria o seguinte. A diferença na produção de leite para a mulher que fez a cesárea e a que teve parto normal, e se há diferença também para esse reflexo de sucção para a criança nessas questões do parto. Essa é a primeira questão. Depois vem a outra que eu ia fazer também. Pode ter um retardo, tanto na descida do leite, quanto na aprendizagem do bebê na sucção, sim, quando a gente tem um parto cesárea. Pode ter por essa questão mesmo do trabalho de parto fazer com que se estimule tanto o corpo do bebê quanto o corpo da mulher, entender que está na fase ali, no momento de passar para o próximo passo. Então, a gente de fato pode ter. Então, é muito comum também a procura pela consultoria de amamentação das mães que têm cesárea, principalmente eletiva por desejo materno, né? Porque optou por opção. Dizer que o leite não está descendo e que o bebê está perdendo peso. Então, acaba sendo que um processo fisiológico, né, esperado nessa questão. Então, a gente precisa estimular cada vez mais porque o leite dela vai descer. Sim, sim. Sensacional. A próxima que eu estava aqui lembrando era isso. De quanto em quanto tempo a mãe deve colocar a criança para amamentar? Ou isso vai variar? Então, hoje a gente tem uma orientação que a gente fala em livre demanda. Sim. O ser humano é individual. Cada um come uma quantidade, com um intervalo diferente. Fala isso aqui não, moça. Fala não. Então, vai diferenciar muito de bebê para bebê. Então, quando a gente tem uma fala de que a cada 3 horas, que é o que a gente vê muitas vezes, né, essa orientação, é quando a gente está alimentando essa criança com fórmula, porque precisa ter ali um tempo determinado para o organismo fazer toda a digestão. E assim, nós adultos, né, temos uma orientação de comer a cada 3 horas, a maioria das pessoas, pelos nutricionistas, mas a gente tem que pensar que o leite materno tem uma digestão muito rápida e que às vezes o bebê fez uma sucção não nutritiva, que ele queria estar só no colo da mãe, porque se ele chora por fome, ele vai pedir o peito. Se ele chora por frio, ele vai pedir o peito. Se ele fez xixi, ele vai pedir o peito. Então, ele vai pedir em diversas circunstâncias. E a mamada pode demorar 5 minutos, 1 hora. Vai depender muito de qual velocidade que esse ser humaninho come. Então, isso é livre demanda, é o que vai fazer o estímulo da produção e a regulação da quantidade do leite. O choro é diferente, mesmo ele querendo a mesma coisa, mas o choro é diferente. Eu acho que a mãe percebe, tem essa percepção, né? Exatamente. É de coisa de mãe, né? É coisa de mãe, é um instinto mesmo, instinto. né? E às vezes tá em outro cômodo, a criança já é maior. O que aconteceu aí? Se machucou, é o meu que tá chorando. Pode ter 10 crianças. Quebrou, né? você que quebrou. Lá em casa que quebra as coisas, eu coloco culpa no menino. Às vezes eu pergunto pra ela assim, olha, quem foi que acordou ela? Fulano. É assim, incrível, né? É o instinto. Interessante isso, né? Me fugiu a palavra simbiose. Isso é a palavra que o psicólogo gosta de utilizar, né? A simbiose. Isso não tem entre outros seres humanos, a não ser entre o filho e a mãe. É como se fosse uma conexão extra por alguma onda elétrica. Essa sensorial que existe, né? E isso é criado. As psicólogas mesmas afirmam que esse momento de simbiose, ou esse sentimento, essa percepção, isso se cria no momento da amamentação. Exatamente. Por isso que é importante também, até por esses aspectos, né? Sim. A gente estimular cada vez mais o contato pele a pele e o aleitamento materno na primeira hora de vida favorece muito essas questões. E aquelas mães que tiram leite num dispositivo auxiliar e colocam numa madeira para depois dar, então você acha que isso não é indicado, não é legal?
Não, pela questão da falta de sucção, porque é necessário. E aí, falar com fisioterapeutas né? Então, a gente sabe que o bebê nasce com a mordida errada, né? Para as mãezinhas que estão assistindo entender. Então, o que eu preciso para colocar aquilo que está fora do lugar no lugar? Fazer os exercícios de fisioterapia. Fortalecimento de... Então, a sucção acaba sendo um exercício que vai fortalecer aqui musculatura e vai ajustar mandíbula, maxila, vai fazer massetes, orbicular da boca. Exatamente, vai fazer com que feche a fontanela, que é culturalmente a moleira. Então, são inúmeros, né, os benefícios que a sucção traz. E aí, se eu tenho uma oferta de leite na mamadeira, em quantos segundos a criança vai tomar esses 20 ml? Ela vai perder essa oportunidade de fazer esse exercício. Por isso que a livre demanda está muito relacionada a esse benefício mesmo do desenvolvimento orofacial, crânio, por conta dessa sucção. Poxa, que você viu que né? interação? Nem eu nunca tinha pensado por essa ótica. Muito, muito interessante. Agora, uma outra coisa importante que certeza algum dos nossos conectados está aí nessa curiosidade e o meu leite secou? E agora? O que eu faço? Essa é a expressão que eles usam, isso, né? A gente pode usar aí que sofreu coagulação, petrificação, alguma coisa. E o meu leite secou? Como é que vamos resolver essa coisa agora? A gente precisa entender o que foi que ocasionou. Porque se a mama fica engurgitada, empedrada, né? Por algum motivo ali, tá tudo obstruído, esses ductos, e não tá saindo leite. Então, a gente tem massagens, tem que entender se ela tá amamentando só em uma mama, porque ela sente mais conforto, porque a outra tá com fissura. Então, a gente precisa entender. A gente tem casos de uma diminuição bem repentina, abrupta mesmo, da produção do leite, num caso de um estresse, assim, absurdo. Certo. Porque são hormônios. Então, é um sistema ali regulado por hormônios. E aí, se a gente tem qualquer fator externo que vai, né, entrar direto nessa questão hormonal, a gente pode ter essa interrupção. A redução da síntese dos hormônios que para na... Exatamente. Agora tem outra dúvida também, que deve ser de muitos também. Em relação à amamentação. Às vezes as mães não querem amamentar, principalmente as mais jovens, porque falam que vai deixar a mama caída, que vai ficar caído por conta da amamentação. Tem alguma coisa a ver ou não? Não, porque quem não amamenta vai ter a flacidez da pele. Isso aí é natural, a gente vai envelhecer um dia. Então, isso também é um fator bem interessante a se tocar, porque muitas mães desistem da amamentação pelo fator estética. Então, precisa estimular e entender que não vai fazer diferença. Porque a idade vai chegar para todas nós e aí a gente vai ter flacidez, a gente vai ter... Isso faz parte, né? Do envelhecimento do ser humano. E é o mesmo fator estética que faz ela pensar dessa forma, ela tem que pensar nos recursos que tem para ela resolver se isso acontecer de forma precoce. Né? Hoje a estética está crescendo cada vez mais de forma segura e aí tem como reverter essa situação. Eu acho que se a gente colocar numa balança, o benefício é muito maior. Agora, uma outra dúvida também. Agora eu tô igual ele, é cheio de dúvida. Olha, é bom. Pode representar o pessoal. Em relação àquelas mães, você falou de estética, aquelas pessoas que têm prótese de silicone, atrapalha, né, nessa parte de amamentação? Como funciona isso? Boa pergunta também. Não atrapalha, porque as próteses, elas são colocadas embaixo do músculo e as glândulas, elas estão em cima. Então, não tem interação nenhuma. O que vai acontecer é que a mama dela vai aumentar muito, porque quem tem a prótese é para dar volume. Então, ela vai ficar com uma mama muito grande e aí ela vai precisar usar um sutiã mais firme, mais confortável, maior, até mesmo para ela não ficar com dor na coluna, mas aí ela vai ter todas essas orientações, até mesmo do obstetra lá no pré-natal. Era isso que nós íamos debater agora, era verdadeiramente isso. O tamanho da mama influencia a quantidade de leite produzido? Não influencia. Não influencia. Porque isso aqui é mais uma fábrica, não é um estoque. Eu não preciso guardar um litro aqui. Ele vai sendo produzido conforme o neném vai sugando. Então, é só eu passo por aqui. O leite passa por aqui, né? Você acredita que minha mãe me culpa porque ela fala dos seios dela que eu sou culpado? Agora ainda bem que eu vou mostrar isso pra ela. Ela tá vendo aí? Você tá velha, não é eu que sou o culpado, não. Me culpou porque falou que eu mamava muito e o pé dela é daquele jeito, porque a culpa é minha.
Tá certo. Né? É o entendimento que elas tinham. Depois desse podcast assim, aí... eu acho que mas... nós estamos brincando, mas é o preconceito, o conceito indefinido de muitas mães. Uhum. Que E se a mulher não amamentar, tem algum prejuízo? Não, para ela. Não foi o bebê, que o bebê já é bem caracterizado. Mas para ela. Ela vai sentir muito desconforto, porque a pojadura vai acontecer, que é a descida do leite. Sim. Então, o corpo não vai entender. Por mais que eu não tenha um estímulo mecânico, uma quantidade de leite vai ser produzida porque é um sistema endócrino. Sim. Até que ele passa a ser autócrino, então vai demorar um pouquinho para ele conseguir regular. Opa, não tem ninguém estimulando, agora eu vou parar. Mas enquanto esse sistema é regido pelos hormônios, esse leite vai ser produzido. E aí, às vezes, tem uma orientação de fazer a ordenha, porque eu vou tirar o leite que está ali, que está doendo. E quanto mais eu ordenho, mais leite eu vou produzir. Então, hoje a gente já tem uma visão diferente dessa questão de ordenha, de mastite, né, de quantidade de leite. Então, a gente tem um pouco mais de cautela com a questão da ordenha, justamente por conta disso, porque às vezes a gente acaba produzindo mais e causando mais desconforto. E também é uma busca da consulta de amamentação. Mães que não querem amamentar, e a decisão é dela, o julgamento, né, é ela. Sim. Nós, quanto profissionais da saúde, temos o papel de fornecer a informação de quantos benefícios, mas a decisão é da mulher. Ela tem que ter autonomia de via de parto, se ela vai amamentar ou não. Só que ela sabe que o leite vai vir. E aí ela precisa de uma ajuda adequada para ela resolver esse desconforto de uma maneira muito rápida. Então, a consulta de amamentação, ela também entra nesses casos. Para mães que são impossibilitadas de amamentar, por exemplo, um bebezinho que foi a óbito por alguma situação. Então, ela também precisa de um acolhimento ainda muito maior nesse sentido. Nossa. E outra coisa, a alimentação. Tem algum tipo de alimentação específica para esse período de amamentação que faz a mãe produzir um leite de maior qualidade ou não tem nada a ver? Então, a alimentação ela tem que ser saudável a nossa vida toda, né? Então, eliminar todos os processados, e a gente tem uma alimentação fast food cada vez mais difícil aí para a nossa saúde, né? Quando a gente fala em algo, né, alguma substância, algum nutriente para aumentar a produção de leite, a gente chama de galactagogo. Não existe evidência científica nem de medicamento e nem de alimento específico para isso. A gente tem medicamentos que agem lá na prolactina, a gente tem alguns alimentos que, por uma questão cultural, tradição, parece. Então é mais um mito, né? É off-label o uso. E assim, se a mulher, por exemplo, a canjica, talvez quem esteja assistindo esteja pensando na canjica, que é um alimento que muito se fala, da canjica para ela que melhora. Se ela não tem intolerância à lactose, se ela não é uma mãe diabética, não tem problema ela consumir esse tipo de alimento, né? E aí, quem faz a canjica? É a tia, é a mãe, é a sogra, e vem num potinho quentinho e toma cuidado, dá o bebê aqui, você precisa comer. Talvez Possível, Nossa, deu vontade de ser mãe agora, falou de canjica. Então, e aí o que acontece? É muito canja, é muita sopinha, que já vem da cultura, né? E aí, acho que esse carinho, esse conforto acaba fazendo um relaxamento, uma diminuição no estresse, eu acredito. Faz os hormônios mais fatores externos, o fator emocional, né? Eu acredito muito nisso. E a gente não tem comprovação científica. Mas também ninguém consegue comprovar que esses alimentos não ajudam. Então, um artigo bom pra gente dar andamento. Eu ia comentar isso. Tem um artigo de uma enfermeira chamada Lady Anne. A Lady Anne fala sobre a cólica intestinal no bebê. E ela, nesse estudo, ela viu que alguns têm e outros não. E ambos mamavam. Tem alguma coisa que influencia, alguma coisa específica em algum tipo de leite materno que provoca mais cólica do que o outro? Alguma coisa que é problema na fábrica? Quer dizer, resumindo, é a fábrica. A mãe alimentou com alguma coisa que pode provocar cólica na criança? Olha, a gente tem que pensar que o intestino do bebê, quando ele nasce, estava estéril. Porque não tinha produção de fezes ali. Então, ele nasce com aquele conteúdo preto, aquele cocôzinho preto, que a gente chama de mecônio,
que é para ter ali não colabar, não ficar grudado, ressecar, então para a gente ter um intestino funcionante. Então, até que vai formando as fezes e vai preencher toda aquela extensão de intestino daquele bebê, que não é tão pequenininho quanto as pessoas pensam, né? Tem ali pelo menos uns 30 centímetros, é muita coisa para um bebezinho. Então, quando a gente pensa nisso, até que isso aconteça, demora um pouco. E aí é natural a gente sentir um desconforto gástrico quando a gente coloca alguma coisa suja na boca. Né? Tá entrando ali micro-organismo. Então, ele teve contato com a flora vaginal da mãe, ele tá tendo contato com a flora, porque ele tá toda hora tocando a boca na mama da mãe. Por mais que nós tenhamos uma higiene adequada, faz parte do nosso organismo esses micro-organismos presentes. Então, e até mesmo o transporte de micro-organismo pelo leite materno. Então, essa flora aí, crescer na microbiota do bebê formando, é que faz a gente ter o chamado disquesia, que não é uma cólica, porque cólica a gente pensa em doença, né, em patologia. Então, é uma coisa que fisiológica, que esperado. E que tem pessoas que sentem mais e bebês que sentem menos. Então, hoje a gente tem até uma briga, assim, de profissionais tentando não medicar esse bebê, porque é uma coisa esperada. Então, uma compressa morna, deitar de bruço, massagem na barriga, às vezes ajuda ele a eliminar os gases. Agora, alimento que ocasiona isso também a gente não tem comprovação. Não tem. Tudo que a mulher come é lógico que vai pro leite, né? Vai ali aumentar os nutrientes. Então, se ela tem uma alimentação muito equilibrada e de repente ela come uma coisa muito, muito fora ali ela pode sentir um desconforto e por vezes o bebê também pode sentir porque passou ali alguma coisa, mas assim, dizer, eu vou comer o feijão e meu bebê vai ter cólica? Não, isso não existe. Né? E o feijão é um grande também vilão aí para as vovós. Não come feijão que dá gases. Bem, tem essas tem essas todo coisas. Um processo. Lá em casa, a gente costuma deixar de molho para tirar um pouco dessas substâncias ali e ajuda bastante. Sim. Exato, exatamente. Nós queremos agora abrir um tempinho, Wellington, para que você possa, então, falar dos nossos patrocinadores. Né? Isso é importante, hein? Nossa! Então, vamos deixar esses momentos. Inclusive, essas mães precisam de advogados também. Precisa, Pegar o deixa, né? Olha, então temos aí um bom patrocinador. Agora vamos falar do nosso. Inclusive, ele está aqui na casa hoje, o Charles, né? Então tem que fazer o patrocínio como nunca, a divulgação. Charles é um advogado, é especialista nessa questão de regularização de imóveis, hold familiar. Um excepcional tributarista, conta com equipe de advogados também que são fantásticos. Ele administra tudo isso e, inclusive, pouco tempo agora, regularizamos um imóvel agora, fizemos extrajudicial, que é uma linha dentro aí desse trâmite que é mais rápido e tem ajudado muitas pessoas. Então, vai estar aí na tela o QR Code, vocês direcionam, vai levar em contato direto para o escritório dele. O endereço do escritório, onde é? O primeiro escritório chefe é na Carlos Berrini, né? Lugar chique. Próximo ao Shopping Morumbi. Tem cafezinho quando chegar lá? Certeza absoluta. Eu já e tomei o outro? Café com ele. E o outro é aqui na Presidente Kennedy, em Embu das Artes. Né? Então entrem em contato e se vocês falar que vieram pelo Sobrevida, não vão pagar aquela consulta. Então, preliminar. Aquela preliminar lá que você sempre coloca a mão no bolso, é meu advogado pessoal e indico vocês, entrem em contato. Ok, beleza. Eu também quero falar com os nossos conectados, que hoje é um dia um pouco diferente, nós estamos com algum problemazinho de rede aqui em nosso entorno. Então, nós estamos gravando agora o Sobrevida e logo mais nós colocaremos ele no ar. Por isso que hoje nós não temos as questões dos nossos conectados, né? Por causa desse probleminha de rede que tivemos hoje, mas isso a gente supera, né? E não impede dessa informação da gente conseguir propagar essas informações que são pertinentíssimas. Logo que acabar a nossa gravação aqui, já vai para o ar, vai para o nosso canal. Aí você pode assistir completo, pode assistir os Reels no nosso Instagram. O nosso Instagram também é Sobrevida Podcast, né? Então, tanto o canal quanto
o Instagram, você pode estar assistindo a nossa palestra e hoje está demais. Quando eu era narrador de futebol, eu falava, tá demais, tá demais, tá demais. E isso era quando meu Flamengo estava ganhando, lógico, né? Quando não estava, eu não ia falar uma coisa dessa. Elaine, você torce para algum time, Elaine? São Paulo. Aí, ó. Você vê que a turma é mais bem afeiçoada, não é Corinthians. A turma bem afeiçoada é sempre palmeirense, São Paulino, Santista. Tá Você certo. é Corinthians aí, você já segura a carteira, né? Mas eu também não tenho nada a ver com Corinthians, não. Ainda bem que não, né? Você também. Mas nós estamos quase chegando ao final da nossa live, do nosso podcast. Mas ainda tem alguma coisa que nós gostaríamos de informar os nossos conectados. A respeito, nós temos uma doença que ela é de alta prevalência entre as mulheres. É o tipo de câncer que mais mata a mulher no mundo e no Brasil. Eu estava vendo as estatísticas do INCA. A cada ano se registra mais de 150 mil cânceres de mama no Brasil. E uma das relações que algumas pessoas têm feito é: eu amamento, não vou amamentar, porque diz que isso desenvolve câncer. Eu não vou dar meu parecer porque eu orientei uma mastologista e eu vi muito o contrário. Depois eu posso até falar. Mas tem alguma relação? Como é que você pode tirar essa inverdade da cabeça desse pessoal? Sim, com certeza. Hoje os estudos mostram que quanto mais tempo essa amamentação ela segue, menor a probabilidade da mulher desenvolver o câncer não só de mama, mas também o de ovário. Então, quando a gente tem um aleitamento materno exclusivo 6 meses e uma amamentação que se estende até pelo menos 2 anos da criança, essa probabilidade de diminuição chega a 91%. Então tá aí. Nossa. Uma das melhores, eu fiz a pergunta da provocação para a gente terminar, para que pudesse ficar. E eu vou pedir a doutora Elaine para repetir isso, porque essa informação é muito importante. Uma doença prevalente, de alta prevalência, e eu tenho falado isso para os meus alunos. Eu tenho uma aula que eu sempre falo isso para as meninas. E eu gostaria que, se possível, a doutora Elaine repetisse isso para a gente, para que ficasse muito claro para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Sim. Gui, essa é um Reels, tá? Com certeza. Esse fator, né, de que se eu amamentar eu vou desenvolver câncer de mama é completamente errado e é uma conversa que vem muito, né, já caiu por terra e a gente tem os estudos que comprovam e todos os dados do INCA aí anualmente que sai, a gente tem uma prevalência aí de diminuição do risco do câncer não só de mama, mas também o de ovário, quanto mais tempo a mulher amamenta. Então, se eu amamento o meu bebê por 2 anos, esse risco já cai para 91% menos de chance de eu desenvolver esse tipo de câncer. Né? Então, assim, olha só, a gente já tem o risco por ser mulher, porque a prevalência maior é na mulher do que no homem. A gente tem, às vezes, fatores genéticos. A gente tem fatores, fumo, bebida alcoólica, tantas outras coisas que pode ali ocasionar problemas celulares. E aí, se eu tenho um benefício desse, que vai diminuir uma quantidade grande, acho que vale a pena encarar, né? Porque os benefícios do aleitamento materno é curto, médio e longo prazo. Que ótimo. Eu disse a vocês no início que nós aqui teríamos informações de qualidade. Falei que o nosso podcast hoje estava mais que demais, né? Olha aí, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. E recomendo que você faça o seguinte: se possível, compartilhe esse link com o maior número de pessoas possível. Essas informações aqui vocês não vão encontrar em qualquer um livro. Se você for pegar um livro para ler isso aí, ó, você vai passar quem que tem tempo para ler livro não também, vai, né? A informação vai chegar difícil. Da maneira que o pessoal gosta. Você pode mastigada. Pode assistir essa live no metrô, no ônibus, em casa, em qualquer momento você pode assistir. Muito bom. Por isso que eu quero aqui parabenizar e agradecer ao Gui, que está ali, o nosso produtor-chefe, que está ali ajudando essas informações chegarem para esse pessoal. Ao Anderson Alves, que também é um dos diretores aqui da produtora, que faz questão de manter esse podcast aqui. Não é fácil manter um podcast desse. E agradecer a Deus porque nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, né, Wellington? Com certeza. Passo a palavra, então, para você fazer as suas considerações também, agradecer a nossa convidada. E sim, agradecer a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, né?
nos concedeu aí a possibilidade, a oportunidade de estar falando de um assunto tão importante. Agradecer a nossa convidada que arrumou um tempinho na agenda muito apertada, né? Já era para ter trazido ela aqui um pouco antes, mas a gente sabe que informações de qualidade que ela passe, essa competência dela faz com que ela seja muito procurada, graças a Deus. E pedir à nossa convidada que ela faça suas considerações finais e se quiser deixar contato, se quiser divulgar as suas redes para que as pessoas te procurem, que também ela é palestrante. A consultoria, inclusive, tem que levar ela lá na Unasp para essas palestras. Essa palestra aí, né? Não é? Filha da Unasp, sou filha da Unasp. Aí a pessoa da Unasp, vocês estão perdendo. Não, sensacional. Sim, tem que então, Elaine, fica à vontade para fazer suas considerações. Eu que agradeço pela confiança, né, pelos elogios. Para mim é muito gratificante estar podendo falar, né, dos benefícios do aleitamento materno, que é algo que eu acredito, porque são inúmeros, né? A gente pensar na sustentabilidade, né? Quantas latas de leite descartadas em um ano que esse bebê faz o uso. Então, é muito além, né? De um TT e um bebê. É muito além disso. Então, eu quero agradecer a confiança, dizer que eu estou sempre disponível para contribuir nessas datas especiais, que é o Agosto Dourado. Se alguém ficou com dúvida que está assistindo e quiser deixar lá nos comentários, perguntar, me procurar também no direct do Instagram, fique à vontade, porque pode é o maior passar prazer. O seu Instagram, se você sentir à vontade, da consultoria, né? Sim, meu Instagram é de enfermeira, Elaine Monticelli. Monticelli com C e 2 L's. Lá tem meu WhatsApp e fiquem à vontade. Ok. Então, eu também quero agradecer a nossa convidada por participar aqui com a gente hoje, trazendo-nos essas informações muito difíceis, muito complicadas, somente pessoas que tirou muito tempo da sua vida para estudar e entender essa coisa para transmitir, então, para os nossos conectados. Muito obrigado, Elaine. Espero que você tenha muito sucesso nessa trajetória de enfermeira, a trajetória de enfermeira e a consultoria, né, para essa questão do aleitamento. Isso é muito importante para várias mães. E aí está aberto também para vocês. Ó, se precisou disso, entre em contato com a Elaine, porque ela pode ajudar você muito e também o seu bebê nessa questão do aleitamento. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, uma boa semana, tá bom? E temos mais informações aqui no dia 28, próxima quarta-feira. Não é isso, Elton? Isso aí, a favela venceu. Elaine. Certo? Obrigada, gente. Que aula maravilhosa.